projeto de explanações evangélicas da Seara Bendita. Hoje nós vamos falar sobre o tema confiança. Vamos refletir juntos e que desde já o amor de Jesus, a sua paz estejam entre nós. E nós vamos assim falar da cura de um endemoninhado que está no Novo Testamento, relatado aqui no Evangelho de Jesus por Marcos, o evangelista Marcos. João Marcos, filho de Maria de Marcos e sobrinho de Barnabé. E nós sabemos que Marcos foi também discípulo de Pedro e acompanhou Paulo na primeira viagem que Paulo faz, primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé, que era o tio de João Marcos também. E nós vamos falar nesse tema da cura de um endemoninhado. E vamos então fazer um breve resumo desse texto trazido por Jesus, um texto importante e que nós sabemos que Jesus se utilizava de tudo que acontecia no cotidiano para nos deixar uma grande lição. Então vamos lá. Um homem era um pai de família zeloso de seu filho e estava muito preocupado com este jovem porque ele estava sempre acompanhado de um espírito mudo e surdo que o maltratava. Quando o apanhava, este jovem deitava-se no chão, espumava, rangia os dentes, se mexia de uma maneira violenta. E então esse pai, zeloso e cuidadoso de seu filho, vai até primeiramente os apóstolos. Jesus estava ali, aquela multidão, com muita gente, sempre debatendo, também os fariseus sempre estavam ali reunidos também. E os apóstolos, então, vendo toda aquela situação, não puderam curar aquele jovem. E Jesus, vendo então o que estava acontecendo, ele fala para os apóstolos da incredulidade deles, e Jesus pergunta: até quando eu estarei convosco, raça de incrédulos? Porque nós sabemos que Jesus estava ali formando os discípulos para que quando eles partissem, eles tivessem esse treinamento forte e dessem continuidade às sementes do Evangelho que eles deitariam no coração de todos e que chega até nós nos dias de hoje. Esse Evangelho de Jesus, que é bendito, que é redentor, nos convida ao nosso melhoramento, à nossa educação cristã, a educação moral, ética, que é para todo o sempre. Então Jesus, como disse, vendo toda essa situação, ele pede aos apóstolos que trouxessem até ele aquele jovem. E o pai da criança fala para Jesus que Jesus tivesse compaixão do seu filho, daquele jovem que estava profundamente abalado. Ele tinha as nuances de altos e baixos, caía pelo chão, espumava, provavelmente era epilético. E acompanhado então desse espírito imundo, como é o termo que se dizia naquela época, um espírito impuro que acompanhava o jovem, e ele então fala para Jesus: se tu podes ajudar, tem compaixão de mim, ampara o meu filho, faça com que ele se cure deste espírito, tira-o do meu filho. Então ele tem ali toda uma conversa com Jesus. E Jesus então diz para ele: se tu crês, tudo é possível àquele que crê, que é a passagem de Marcos, que está no capítulo 9, versículos de 14 a 29. E então Jesus vai repreender aquele espírito, porque quando este espírito vê Jesus, ele então age mais violentamente naquele jovem, fazendo com que aquele jovem
caísse, se mexesse violentamente, espumasse, rangesse os dentes. Era uma situação deveras triste. E Jesus, então, repreendendo aquele espírito, porque nós sabemos da condição da moral elevadíssima de um espírito puro, essa moral de Jesus era tão forte que naquela repreensão, aquele espírito, então, agitando violentamente a criança, vai sair dali. E Jesus disse afirmativamente para aquele espírito que ele saísse do jovem e nunca mais entrasse nele, saísse e fosse embora para sempre. E assim é feito. E Jesus, então, ele tem mais uma ação, porque aquele jovem fica pelo chão como que morto ali, inerte. Mas Jesus vai estender a mão para aquele jovem e, estendendo a mão, segura ali e diz para ele se levantar. Olha que coisa bacana que é esse ato de levantar. É o convite que Jesus faz, inclusive para todos nós, que nós levantemos, andemos e prossigamos, que tenhamos confiança em nós, confiança nas nossas potencialidades, no interior que habita em nós, nesses dons que devem ser florescidos através do ato da fé, da coragem, da força, da perseverança e da esperança. Tudo isso é fruto da fé. E a fé, ela é importante para nós quando nós a temos baseada na razão. Ela vai trazer para nós essa busca da nossa elevação, vai fazer com que nós enfrentemos os nossos desafios, estas montanhas morais que vêm através das tarefas, dos nossos aprendizados, porque na Terra nós aqui estamos para aprender, para reparar e para crescer ininterruptamente. E Jesus fala uma coisa bacana para nós naquela parábola do grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando cresce se torna uma árvore frondosa e as aves do céu vêm ali pousar, fazer os seus ninhos. Então é um convite para todos nós que quando vamos absorvendo esta fé ativa, esta confiança em nós, nós vamos crescer, vamos deixar que os nossos dons germinem, frutifiquem, deem frutos, e nós vamos, então, neste processo de amadurecimento, que é um processo comum a todos nós, que estamos agora na fase de provas e expiações, a caminho da regeneração. E nós só habitaremos, evidentemente, o mundo regenerado quando nós nos regenerarmos interiormente. Olha como nós temos tantas oportunidades, Jesus nos dando a mão para que nós tenhamos confiança em nós, confiança através dessa fé raciocinada. Mas é importante que nós tenhamos fé e obras, como também nos convida Tiago na sua epístola. Se nós temos uma fé só baseada para nós, essa fé será morta. Mas quando nós temos uma fé e temos obra, então nós estaremos nos preocupando com o nosso próximo, nos importando com o nosso próximo, a caminho desta humanização, desse ato de sair de nós mesmos e aprendermos a servir. Porque a fé morta, ela só fica guardada conosco, não tem utilidade nenhuma. Tiago diz nesta carta que ele faz também, esta epístola de Tiago, essa epístola, Tiago fala assim para nós: mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que convite, sempre o Evangelho, sempre bendito e redentor,
nos convidando ao trabalho, à melhoria de nós mesmos, embasados no amor de Jesus, no seu Evangelho que nos ilumina, nos esclarece e nos convida ao trabalho do cristão, que é ser luz, disseminando as trevas, ser luz por onde passarmos. E Miramês fala para nós, no livro Cristos, na passagem de Cristo Confiança, ele fala que confiança é força de Deus nos caminhos da alma, iluminada pelas diretrizes do amor. Que coisa maravilhosa! Convite nós os temos a todo o tempo. É importante que nós tenhamos aí olhos de ver, vontade de seguir, de compreender e exercitarmos. E Miramês fala também uma coisa bacana para que nós possamos finalizar esse nosso convite de hoje, esta nossa reflexão. Ele diz para nós que Deus sempre vai nos responder de acordo com as sementes que nós deitarmos no solo de nossas almas. Olha que bacana. Convite nós temos sempre. Missionários vêm até nós sempre, porque Jesus os envia para nos dar esta força, nos levantar através desta fé raciocinada, do ato de crer. Ele nos estende as mãos, ele nos convida ao vinde a mim. Nós estamos preparados? Estamos prontos para irmos até Jesus? Porque nós só iremos a ele através desta nossa fé, desta nossa obra, das leis do amor, e é a prática da caridade. O amor é a caridade em ação. Então, amigos queridos, vamos deixar esta reflexão e o convite para seguirmos Jesus através das leis do amor e da prática da caridade, nos humanizando hoje e sempre com este convite amoroso de Jesus de Nazaré. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e até uma próxima oportunidade. Tchau.